Ora viva, seja bem-vindo ao Viver Deus com Alma, este programa da Fundação São João de Deus e da televisão Canção Nova que trazemos semanalmente até si. É com muito gosto que desta vez temos connosco uma alma em serviço, do Padre Abel Ferreira. Seja muito bem-vindo, Sr. Padre. Muito obrigado por estar connosco. Nada, olha, é um gosto. Alma em serviço porque está ao serviço para nós. Podemos porque ligar. A escolha, enfim, desta palavra tem a ver com isto, assim, numa breve resenha daquilo que foi enfim, talvez as minhas motivações ou o meu percurso até chegar ao seminário, que teve um bocadinho a ver com isto, porque depois do percurso normal na minha paróquia, foi o estar ao serviço, concretamente no início de um agrupamento de escoteiros lá na paróquia do Milharado, onde sou natural, Concelho de Mafra, que me fez colocar a questão de e por que não também o seminário, porque se eu gostava de fazer enfim, estava envolvido naquele projeto naquele início, e por que não fazer da vida toda esse serviço, enfim, através de uma consagração no sacerdócio. Muito bem. Já nos começou a falar um pedacinho sobre si, mas eu gostava de fazer a pergunta que é para nós mais importante para conhecê-lo. Quando é que nasceu? Olha, nasci no ano da Revolução de Abril, uns 7 meses depois, nasci em novembro de 74. Sou natural de Concelho de Mafra. Que dia já agora? 10 de novembro. 10 de novembro. Que é para depois Exato. As prendas poderem chegar nessa altura. Okay. Memória litúrgica de São Leão Magno. E então nasci a 10 de novembro de 74. Portanto, em Mafra? Em Mafra, sim. Concelho de Mafra, a freguesia de Milharado, assim, numa aldeia ali, já quase ali encostado ao Concelho de Loures e ao Concelho de Sobral. Enfim, uma aldeia rural. Portanto, nasci. Portanto, aí frequentei aí perto, porque a aldeia mesmo de onde eu não sou, natural, chama-se Rólia, e aí não havia escola, fazia um percurso de mais ou menos 2 km, nessa altura a pé. Muito bem. Nessa altura a pé estava bastante mais magro, nessa altura. E foi aí que frequentei a escola primária, depois a escola preparatória, portanto, porque já sou uma pessoa antiga, estas designações eram as da época, e então frequentei a escola primária, a escola preparatória, 5º e 6º ano, na Malveira, também Concelho de Mafra. Mais tarde, depois, aí terminava, a opção era ir para Mafra ou para Loures, devido à profissão do meu pai, que era motorista da rodoviária de Lisboa, era mais fácil ali, em termos de transportes, ir para Loures, e portanto, aí fiz na escola António Figueiredo, atualmente, antigamente era só a escola secundária de Loures, a escola número 1 de Loures, porque já havia a outra, as nova, e portanto fiz aí até ao 9º ano. Depois, como que queria estudar contabilidade, era preciso mudar de escola, não consegui vaga na outra escola, digamos assim, na outra escola secundária de Loures, e então vim para Lisboa. Estragou-se tudo aí? Não sei. Acho que deu-me, enfim, aos 14 anos, não é? Porque como sempre fui um aluno, nunca chumbei até aí, portanto, aos 14 anos estava na escola secundária Veiga Beirão, no Largo do Carmo. Muito bem. Tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova, uma irmã 4 anos mais nova. Portanto, foi o Padre Abel que levou à frente todas as mudanças na família, não é? Foi o filho mais velho a ir para a escola, foi o primeiro a andar sozinho e foi o primeiro também a sair de casa. Sim, exatamente. A minha irmã ainda vive com a minha mãe. O meu pai faleceu há quase há 4 anos atrás. Mas sim, fui eu que fui e portanto o sair de casa, não é? Para mim sempre foi muito, como direi,
enfim, gostava e gosto da vida do campo, não é? Ainda esta semana, quando o dia de folga foi ocupado em alguns trabalhos de cortar umas árvores que estavam lá a precisar, nesta altura. Cuidados, de cuidados. E, portanto, nesta altura, enfim, gosto dessa vida. Mas nessa altura e durante muito tempo, quer dizer, não me imaginava ali a prosseguir a vida do campo. Os meus pais tinham alguns pequenos bocados de terra e eu ajudava no cultivo, enfim, das coisas normais que eles faziam, batatas, cereais, enfim, todas essas coisas, mas nunca me imaginei a fazer da agricultura vida. Vida, exatamente. Eu queria perguntar-lhe se sentiu muito este peso de ser irmão mais velho, isto é, orientador, aquele que tem a voz mais ponderada, no fundo, se sentiu um auxiliar dos seus pais também na condução de vida da sua irmã, nesse aspecto? Mais talvez a determinada altura, quando já estava no ISCAL, exatamente, em que a minha irmã também veio estudar para Lisboa, para a escola secundária da cidade universitária. Então eu aí, pelo menos da memória que tenho, aí é que eu senti mais esse peso de combinar os horários com ela, para ela não ir sozinha e todas essas coisas. Aí talvez foi o momento em que senti mais isso. Mais essa responsabilidade. Estávamos a andar em frente e eu agora iria pedir para voltarmos outra vez para trás. Tem ideia da primeira memória que tem da sua terra, em concreto, não é? Da sua aldeia, enquanto miúdo, enquanto menino? Talvez em termos visuais, porque sim, tenho ideia disso num ponto onde eu tive aqui portanto foi no Covid, foi em 2020, tive um problema de saúde e tive uns tempos, 35 dias internado e depois foi preciso voltar a estar um tempo em casa a recuperar. E foi interessante porque voltar a fazer alguns percursos a pé, os que antigamente fazia para ir para a escola ou para ir apanhar um autocarro. Mas, portanto, e foi agora com essa pergunta, fez-me lembrar isso, que é uma vista de um ponto alto, portanto, sobre a aldeia, sobre a terra, e de facto foi interessante nessa altura estar a recordar, mas tem a ver com isto, não é? Ou seja, é um sítio pequeno, toda a gente se conhece, enfim, muito familiar e tudo isso. Imagino que seja frequente regressar à sua terra e, portanto, eu ia perguntar se é um sítio tranquilo para onde regressa quando precisa de tranquilidade, mas se calhar imagino que não. Regresso, não consigo todas as semanas, mas procuro regressar à segunda-feira, que é normalmente o dia de descanso, ou domingo à noite. Sim, é um sítio de facto onde volto para descansar e para estar com a minha mãe, com a minha irmã e com o resto da família que ali vive. E essa é de facto uma diferença enorme entre a confusão da cidade, quer dizer, neste caso dos arredores da cidade de Lisboa, não é? Montabrão, onde estou, quer dizer, toda a noite sei lá, o caminhão do lixo passa uma vez por semana lá e normalmente não é de noite. Ali, se me deito mais tarde, à 00:30, estou a ouvir o caminhão do lixo, pessoas que ficam no adro, no jardim mesmo, ao lado da casa paroquial, com música e tudo mais. É uma animação diferente. E voltar a casa é sempre quer dizer, bom. Concretamente na rua onde vivo passam as pessoas, nem é a estrada principal que atravessa a aldeia, passam as pessoas que vão ali
enfim, que residem ali. Claro. Portanto, é o mesmo local. Os amigos que tinha durante a sua infância são os mesmos amigos que encontra hoje na sua aldeia? Sim, são muitos deles são, até porque eu me mantive no meu percurso, aos 19 anos, comecei também um percurso numa comunidade neocatecumenal. E, portanto, ainda hoje volto, porque sempre que posso às celebrações da comunidade, e, portanto, muitos deles são família, vizinhos e tudo mais, não é? Mas sim, volto aí. E a minha pergunta tinha a ver com isto. Com certeza que teria alguém que seria o mais íntimo, o pai, a mãe, habitualmente, porque o tema a seguir, que é o tema da vocação, vai encalhar aqui nesta pessoa, não é? Quem era o seu mais íntimo na altura? Olha, dos amigos, ou melhor, dos vizinhos, digamos assim, não tinha assim propriamente muitos. Porquê? Porque como fui estudar para a Malveira, depois para a Escola Secundária de Loures, foi muito mais... afastando? Sim, foi muito... E muitos Fisicamente? Sim. E até porque muitos deles deixaram de estudar, foram trabalhar. Eu fui a primeira pessoa que se licenciou lá na aldeia. Portanto, e isso, ou seja, foi-nos afastando. Amigos próximos depois são alguns que fui encontrando, sobretudo na escola, mais talvez na escola secundária, com quem ainda hoje, sei lá, com quem ainda hoje nos relacionamos, sei lá, a quem contei a primeira vez o entusiasmo de estou a considerar se a minha vida é ir para o seminário. Portanto, um pouco aí nesse... Muito bem. Antes de... Eu não me vou esquecer onde ficámos. Okay. mas tenho aqui dois desafios para lhe fazer. No fundo, para nos ajudar a conhecer um bocadinho mais e, no fundo, para lhe dar aqui dois caminhos e nos ajudar a perceber qual era o caminho que faria, assim, no imediato. Por favor. E se puder depois mostrar, antes de decidir, depois, para que quem está em casa possa ver. Possa ver. Exatamente. Digo primeiro, O que é que escolheria? Naturalmente, pastel de nata. Se puder mostrar. Porque sim. É Como dá para perceber pela complexão física. Nós escolhemos antes, tá? Como dá para perceber pela complexão física, de facto sempre fui... recordo-me que a determinada altura, portanto isto tem 49 anos, não é? Mas a determinada altura, como nutricionista e estas tentativas de emagrecer e tudo mais, sempre foi uma coisa muito difícil para mim. Tenho memória, por exemplo, da dificuldade que as crianças têm de abotoar os sapatos. Usar sapatos ou ténis, e tenho memória da minha avó, mãe da minha mãe, que vivia connosco, dela me ajudar, que aquilo ser um drama para mim, e dela me ajudar a abotoar os sapatos. É uma boa memória, tenho a certeza, não é? E em relação a estes dois artistas, qual deles capta mais a sua admiração? Ricardo Araújo Pereira. Porque, quer dizer, ainda hoje gosto imenso de ouvir o programa cujos nomes estão legalmente impedidos de dizer, e também porque, enfim, porque me parece que é uma pessoa muito interessante, culto e com um olhar muito criativo. Será? Não. Sim, criativo sobre a realidade, porque depois parece-me, não é? E acho que isto para um padre, eu acho que tem que ser sempre um desafio ainda maior, porque não adianta estar a repetir clichês do passado, às vezes até, não é? Com esta idade deu por mim, às vezes antigamente, no meu tempo, não é? Eu já sou uma pessoa antiga, mas acho que ou há um esforço
criativo de uma pessoa se atualizar. Eu recordo-me que foi, talvez aqui há uns 2 anos, que numa formação do clero, um padre que foi meu professor, e ele já passou os 80, não sei precisar a idade dele, mas já passou os 80, e ele dizia: minha preocupação é a vida híbrida dos jovens, porque a malta tem uma vida nas redes sociais, constrói ali todo um esquema, umas relações e vida e tudo mais, e depois tem outra vida real, e como é que se conjuga isto? Eu pensei, quer dizer, quem me dera, aos 82 anos, ter esta clarividência, esta preocupação. Quer dizer, que foi de facto, mas pronto, ele foi de facto um homem no seu tempo muito à frente, e que continua a ser de facto, pronto, esta preocupação, ou às vezes até as recomendações de livros que nos dá para lermos e tudo mais, nas conversas que temos. Um homem muito organizado, que sempre no dia dos anos escreve um e-mail a felicitar. Muito, muito interessante. Um homem, Padre António Janela, de quem guardo muitas memórias, com quem foi meu professor aqui no seminário, com quem estive a estagiar também na paróquia da Portela, e enfim, com quem aprendi muito. Muito bem. Vou recolher estes 2 artistas e pegar então nas suas palavras, no que me dizia há pouco acerca dos amigos, e pegar nessa imagem e perguntar-lhe este momento em que o jovem Abel pegou em si e disse: se calhar não vou seguir o caminho que estou a pensar. Quem é que recebeu pior essa notícia? Eu acho que o choque, não sei se... Bem, o choque foi maior. O choque foi maior para a minha mãe e para alguns familiares. Isto para dizer, portanto, eu estudei, depois fiz faculdade, estudei no ISCAL, auditoria, e depois... um padre auditor é outra coisa. Estudei auditoria no ISCAL, e depois aquilo ainda não me chegava, ainda fui fazer uma pós-graduação em gestão financeira no Instituto Superior de Gestão. Pelo meio, trabalhei em das empresas de transporte, e o último trabalho que tinha era diretor financeiro de uma empresa de batatas. Portanto, quase que voltando ao início. Exatamente. Era diretor financeiro, e recordo-me... Tinha a vida muito bem organizada. Sim, eu fui para o seminário aos 25 anos, no ano em que fazia 25 anos, e essa era precisamente o argumento interessante, porque lá na empresa, lá na Eurobatata, eu tinha, portanto, era diretor financeiro, e os diretores tínhamos um gabinete individual. E foi interessante, porque o meu gabinete às vezes já era uma espécie de confessionário, porque elas, sobretudo, portanto, na área administrativa, trabalhavam 6 pessoas, e então estavam para o Dr. Abel e não sei o quê. Precisava falar um bocadinho consigo e não sei o que mais. E então aquilo já era uma espécie de confessionário. E foi interessante, porque quando anunciei no final de setembro de 2001, anunciei ao diretor-geral e aos donos da empresa, ao Sr. Vítor Madeira. Foi em reunião plenária? Foi em não, foi conversa privada. Podia ter sido assunto da agenda. Não. E então eu disse: olha, tenho uma decisão a tomar, vou mudar um bocado de vida, não sei se isto é definitivo ou não, mas olha, vou fazer aqui uma tentativa. E então eu disse: mas eu digo lá, doutor, o que é? Olha, vou para o seminário, porque acho que estou envolvido em coisas lá na minha paróquia, e acho que a minha vida pode passar por ser padre. Vou fazer uma experiência.
E ele disse, bem, se fosse uma questão de dinheiro, ainda podíamos aumentar o seu salário, você é o mais novo, os outros diretores da produção, comercial, pronto, têm salários melhores do que o seu. Se fosse uma questão de trabalho, podíamos tentar, ou produção, ou comercial, ou ir para o campo, ali, portanto, para acompanhar os agricultores, ou tudo isso. Mas com essa proposta eu não tenho nenhuma contraproposta. Muito interessante. Não tenho nenhuma contraproposta a fazer e portanto, assim... Isto quer dizer, para quem nos está a ouvir, que trabalhar numa empresa, portanto, ter um cargo mesmo que seja de chefia ou outro, não é impedimento para procurarmos a nossa felicidade numa vocação que não tínhamos pensado. Não, até porque, paralelamente, como diria, portanto, aos 19 anos, entrei numa comunidade neocatecumenal onde aprofundamos a fé, não é? Com encontros, pronto, as celebrações semanais, portanto, a meio da semana, e depois ao sábado à noite, comunitariamente a Eucaristia e portanto, e depois também periodicamente em comunidade fazemos a avaliação daquilo, pronto, aquilo que é a vida da comunidade. Também nessa altura, coincidindo ali, talvez nos últimos 2 anos, penso que foi talvez em 99, foram lá para a paróquia estagiar seminaristas, ou seja, estava lá um padre novo, acabadinho de ordenar, e foram também para lá seminaristas do Seminário dos Olivais a estagiar. E quer dizer, e a verdade é aqueles rapazes que viviam pronto, com quem eu estava ao fim de semana, porque eu primeiro portanto, dava catequese, mas depois portanto, não conseguia conciliar as coisas, abracei ali o projeto da formação dos escuteiros e estava com eles. E pareciam umas pessoas interessantes, com quem de fácil trato, pessoas, como os miúdos dizem, malta normal. Sim. e foi isso também que me cativou e que me chamou a atenção, e porque não a minha vida ser... E foi isso que encontrou aqui no Seminário dos Olivais, isto é, saindo de sua casa, saindo das suas coisas, pegando no cotidiano do seminário, foi isso que encontrou aqui? Sim, começando aqui no Seminário dos Olivais, numa fase mais tardia. Mais tardia porque a formação começava pelo Seminário de Caparide. Isso é um episódio engraçado, porque a minha curiosidade depois era, às vezes, ao final do dia, eu vinha do trabalho e ia, às vezes, à missa e jantar ao Seminário de Caparide, com o pretexto de ir levar batatas. Ia lá, oferecia umas sacas de batatas para os seminaristas. E pronto, mas com este pretexto de ir ao seminário ver um bocadinho o que é, como é que era o ambiente, e, enfim, também nessa altura sendo acompanhado também pelo padre Francisco Inocêncio, padre Chico, que era o reitor do seminário nessa altura e que me foi também acompanhando nas minhas inquietações vocacionais, mas o pretexto exterior era ir levar batatas para os seminaristas. Muito bem, muito giro, muito giro. Esta vocação é aquela, com certeza, que mais o preenche. É aquela que o faz feliz também. Isto é, para quem nos está a ouvir de novo, procurar a vocação é procurar a felicidade, seja ela uma vocação sacerdotal ou não, ou a vocação é uma coisa diferente da felicidade. São duas coisas diferentes. Não podem ser. Não é? A determinada altura, bom, já levo 15 anos. Já levo 15 anos de ministério. 15, já faz 16 este ano. Mas sim, procurar a felicidade, ou melhor, procurar a felicidade é responder a uma vocação, não é? Seja ela qual for.
É muito interessante a pergunta, e agora estava a recordar um filme que vi para aí umas 5 vezes, dos Deuses e dos Homens. E a determinada altura, né, e acho que isto é, e olho para trás para a minha vida e é procurar isto, não é? Onde é que a minha vida se realiza mais, ou a minha vida se preenche mais, não é? E é interessante que no filme dos Deuses e dos Homens, na conversa lá do superior, do abade, lá com o Dominique, ele diz, mas é por causa da decisão de vamos para a França ou ficamos aqui na Argélia, diz, olha, a tua vida está entregue. Morreres aqui como canalizador, ou morreres aqui como monge, perdão, ou ires para a França como canalizador, voltar à tua vida antiga, a tua vida está entregue. Portanto, e de certa maneira, eu penso que numa vocação procuramos isto, não é? Procuramos responder a esta felicidade. E estamos a conhecer o Padre Abel Ferreira. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já, não saia daí, voltamos já de novo para encontrar esta alma em serviço. Até já. Viva de novo, seja bem-vindo ao Vidas com Alma. Estamos com o Padre Abel Ferreira para conhecer a sua alma em serviço. E neste caso eu vou avançar já para a pergunta: onde é que está em serviço neste momento? Qual é a sua missão neste momento, Padre Abel? Ora, a minha missão, desde há quase 12 anos, é ser pároco de Montabrão, Concelho de Sintra, Vigararia da Amadora. Paróquia, enfim, situada nos subúrbios de Lisboa. Paróquia pequena territorialmente, acho que não chega a 2 km quadrados, mas com uma densidade 40 mil habitantes. Portanto, muito paróquia, sei lá, muito, como é que posso caracterizar? Muito viva, muita gente. Não é um sítio bonito de viver, às vezes digo, bonito, enfim. As pessoas, sim, mas com as pessoas sim, não é? As pessoas... Às vezes digo... Arquitetonicamente, se calhar mais feia, mas... Exatamente. Eu, às vezes, digo na brincadeira, porque eu tive os meus primeiros 4 anos da vida de padre foram na Caldas da Rainha. Portanto, tive 3 paróquias rurais, a dos Francos, a dos Negros e Landau. A dos Negros, Concelho de Óbidos, Landau e a dos Francos, Concelho das Caldas da Rainha, vivia nas Caldas da Rainha. Às vezes digo aqui na paróquia que tenho saudades de duas coisas. Uma vida mais descansada, porque isto aqui é tudo muito intenso, e viver de facto num sítio arquitetonicamente bonito, não é? Porque tanto as aldeias onde era pároco ou a cidade das Caldas são sítios bonitos de viver. Claro que o que é que acontece aqui? Os desafios, o trabalho pastoral aqui é muito mais interessante neste sentido, porque não fosse, mas enfim, pronto, acho que até aprendi muito. A gente não esquece o primeiro amor nesta vida ministerial, mas aqui houve muito mais coisas que fizemos, muito mais desafios. A paróquia, pronto, tem de facto esta dimensão com muita gente. Eu ia perguntar exatamente isso. Neste momento, qual é o desafio que sente que é aquele que mais o ocupa, não é? Aquele que mais o preocupa também, se calhar, na sua paróquia? Olha, o que mais me preocupa talvez seja como chegar aos mais idosos, que resposta dar aos mais idosos que estão isolados. Porque a realidade de Montabrão é uma paróquia, enfim, com muitos imigrantes, muita gente que, inicialmente, muitas pessoas que vieram os ditos retornados,
seja, que quem a seguir ao 25 de Abril regressou de África, pronto, quase todas as pessoas, pelo menos as mais antigas que estão lá na paróquia têm uma história em África e depois o recomeçar tudo a partir do zero ali em Montabrão. O que é uma riqueza e continua a ser uma riqueza enorme, que foi essa, penso eu, não é? A reconstrução da vida das pessoas coincidiu com a construção depois da comunidade paroquial, do edifício da igreja e da própria comunidade. E, portanto, este sentido de pertença, do envolvimento que as pessoas têm nas atividades da paróquia, a história de começarmos numa garagem, depois fomos para um espaço maior, para uma loja, e depois a construção da igreja por fases. Pronto, estas histórias que eu, ao fim de 12 anos, já as conheço de cor, mas ainda hoje, não é? E tivemos recentemente um percalço, um incêndio no sótão da casa paroquial. Ainda hoje se manifesta e experimento isto mesmo, não é? A preocupação das pessoas com a reconstrução, por exemplo, com a reconstrução da igreja e de como é que... mas se nós construímos esta igreja, também agora vamos reconstruir o telhado da casa paroquial. Muito este sentido de pertença, de trabalho a favor da comunidade. Volto, fechando um bocadinho o parênteses, não é? De facto, o que me preocupa é um pouco isto, é a resposta social a esta realidade do envelhecimento, do isolamento, também de pobreza, porque nós atualmente na paróquia fazemos a recolha de bens em 3 supermercados e fazemos um cabaz e uma refeição quente à sexta-feira na paróquia para, neste momento, cerca de 50 e poucas famílias. E pronto, esta realidade de famílias de pobreza, de famílias carenciadas, é aquela realidade. E que, pronto, isso é de facto uma preocupação. Depois a ocupação é com muitas coisas, não é? Sinto que também na paróquia tem, graças a Deus, muita vida, bastantes crianças na catequese, jovens também, né? Ainda há pouco tempo, regressamos no fim de semana de Carnaval, fiz este ano 10 anos que começámos, assim, mais ou menos uma loucura durante esta peregrinação. Foi interessante, estava a recordar aquilo que foi a primeira peregrinação com GPS e sem caminhos muito organizados. Pedimos ajuda à paróquia vizinha que tinha feito um percurso mais ou menos, então foi assim uma aventura. E depois, porquê? Porque a determinada altura, e concretamente ao fim do meu segundo ano de estar na paróquia, a malta fazia o crisma e no outubro a seguir ninguém aparecia lá. Eu pensei, temos que proporcionar aqui uma experiência forte de fé a estes que estão a fazer o crisma. Então surgiu esta ideia de fazer uma peregrinação a pé a Fátima. E também porquê? Porque eu já tinha feito quando estava nas anteriores paróquias, uma peregrinação a pé, só que lá na zona das Caldas é um dia e pouco, é um dia mais meio-dia, é um dia e meio de peregrinação, aqui de baixo são 5 dias. E também porque no meu percurso, há pouco quando falei da minha história não falei nisso, mas no meu percurso está também ligado um pouco com os escuteiros e com estes com quem tinha começado esta fundação do agrupamento no Milharado. O Caminho de Santiago. Pronto, alguns que já repararam que tem aqui no pulso uma pulseira. Mas o Caminho de Santiago foi também uma experiência muito, muito marcante, porque no ano de 99 fiz o Caminho Português.
E aconteceu que isto, no mês de agosto, com mais dois amigos lá do Milharado, lá da paróquia, Dulce e Onofre, e chegámos, e recordo-me disto, não é? Chegámos a Santiago, lá por causa do abraço lá por trás do santo, e eu, assim, sem experiência nenhuma, levava uma mochila que pesava 18 quilos. Que é uma coisa loucura, não é? E esta imagem guarda também como assim... Lembrança do que é que não se deve fazer. Exatamente. Não é? E como esta memória de alguma mudança que há de acontecer, não é? Eu preciso deixar coisas para trás, ou seja, eu efetivamente não conseguia passar lá para dar um abraço ao Santiago com toda aquela para final e que levamos para a vida. Exatamente. Não é? Isso. E uma outra coisa, era dia de Santa Mónica e estávamos os três a rezar o ofício de leitura, e de facto ali no ofício de leitura de Santa Mónica aparece lá o Santo Agostinho a contar a conversa que teve com a mãe, e ela dizia: olha, eu já não preciso de mais nada de teu e tudo mais, porque já te vejo cristão católico e portanto, olha, lembra-te apenas de mim diante do altar do Senhor. E este despojamento foi uma coisa, lembro-me perfeitamente, era agosto, dia de Santa Mónica, e recordo isto. E, portanto, estas coisas fizeram-me este gosto também, embora com esta... devia de estar muito mais elegante para conseguir fazer melhor o caminho, mas pronto, esta experiência de peregrinação está muito marcada, e pronto, e foi isso que procurei proporcionar aos jovens da paróquia. E eu queria continuar aqui um bocadinho no tema da paróquia por um motivo, porque de facto as multiculturalidades a que estamos habituados hoje em dia também trazem um tema um bocadinho mais sério, mas depois já voltamos. Trazem-nos também, ou confrontam-nos com realidades que se calhar não estaríamos tão habituados anteriormente. Principalmente às vezes o convívio com outras confissões religiosas, com outras manifestações de espiritualidade, não é? Que provavelmente depois também lhe vem, entre aspas, bater à porta. Claro. Como é que o Padre Belo olha para esta realidade, no fundo, quando olha para a sua comunidade, vê os crentes que estão na igreja, mas com certeza que haverá na sua comunidade pessoas com sensibilidades diferentes. Que desafios é que lhe tem trazido nestes anos todos estas outras sensibilidades? Olha, é mesmo um tema mais sério, porque o Padre Belo até ficou sem o seu sorriso. Não tire, por favor. Está bem. Não, olha, eu não foi há muito tempo que aconteceu uma situação. Estava a sair de casa, de carro, e há um senhor, não sei, paquistanês ou indiano, que me vem com o Google Tradutor perguntar onde é que era a mesquita. Ou seja, eu depois eu disse, olha, não sabia onde é que era a mesquita em Montabrão. Eu não sabia, mas depois fui fui procurar saber. Então é um espaço de uma garagem que ali está e que funciona como templo para os muçulmanos ali mesmo em Montabrão. O desafio é, por um lado, esta preocupação com os imigrantes. Nós ali temos uma população de origem africana de facto muito grande. Os batismos que temos são muitos de origem africana, pessoas que vêm da África e do Brasil também para ali residir, porque penso que as casas têm de facto um preço mais acessível e conseguem estabelecer-se ali, depois trazem os filhos e ali depois
pronto, de origem católica e, portanto, ainda põem muito os seus filhos na catequese e ali frequentam. Depois, mas preocupam-me estes que não são católicos, não é? E às vezes é ver, porque com o trânsito que está e as coisas em Lisboa, às vezes ando de comboio e quando tenho que vir para o centro de Lisboa, e de facto é interessante ver ali no comboio, na estação de comboios, a multiculturalidade, as pessoas que ali se cruzam, e muitas vezes penso, quer dizer, que resposta é que a paróquia que temos para estas pessoas, né? E muitas vezes interrogo. Depois acontece ali isto, chegar a, digamos assim, a estas periferias ou esta multiculturalidade. Acontece ali uma dessas periferias muito interessante, é um grupo motar que funciona lá na paróquia, com quem tenho as maiores relações. Não ando de moto, não sou motar, ainda. mas tenho várias vezes já tentaram. Lá o presidente do grupo, o Luís Vilela, já tentou levar para o grupo. Mas é muito interessante, porque ainda o fim de semana passado foi o evento que eles organizaram, chamam o Pequeno Almoço Motar, portanto, mas aquilo é uma coisa que dura toda a manhã, e depois eu passei por lá. E acho isto, em termos de periferias, não é? Porque ali estão e por ali passam, e foi a manhã depois da missa, a manhã do domingo passado foi muito interessante, porque foi estar ali num meio que a maior parte deles, o contacto que têm com a Igreja é a minha presença, e neste caso depois os seminaristas que estão a estagiar comigo também foram, e portanto é essa presença. Portanto, o que é que eu procuro fazer? Ser de alguma forma um rosto de Igreja, um rosto de Cristo nos meios mais, enfim, mais diversificados, aqueles que naturalmente não viriam ter connosco. Pronto, assim, estes meios mais fora. Depois temos ali algumas coisas mais dentro da paróquia, algumas respostas que vamos procurando dar. Um homem que vem das empresas é um homem habituado à pressão, habituado àquilo que é preciso cumprir. Os sacerdotes são homens que vivem mais à volta de questões menos materiais, mais imateriais, e este conjunto de coisas, imagino que para o íntimo de um sacerdote haja assim coisas a borbulhar, não é? Como é que o sacerdote cuida da sua saúde mental? Isto é para ir buscar também a sua experiência com a Casa de Saúde do Artilhal. Mas como é que se cuida, quando se cuida tanto dos outros, como é a sua função, como é o seu trabalho, como é a sua missão, como é que se cuida da sua saúde mental? Então, deixa-me começar com uma história. Eu, portanto, além desta, depois do estudo da teologia, ainda fiz portanto, sim, já o sacerdote já estava em Montabrão, o curso de uma licenciatura em Direito Canónico. E uma das disciplinas que nós temos é psiquiatria forense. Ou seja, perceber como é que, neste caso, como é que as questões psiquiátricas afetam a validade do matrimónio. Nessa cadeira foi muito interessante, porque às tantas, pronto, nós estávamos pronto, o professor estava a explicar lá a matéria, e às tantas alguém, Dr. Pedro Afonso, muito interessante, e às tantas alguém me perguntou, mas e um psiquiatra como é que não leva o trabalho para casa, como é que separa, digamos assim, estas coisas, a sua vida, digamos assim, profissional, depois e consegue manter o equilíbrio, não é? E pronto, ele deu-nos ali alguns conselhos. Portanto, isto é uma coisa que é preciso sempre, não é? Como é que eu procuro fazer isso?
ter algum rigor e algum cuidado em ter tempos de descanso. Uma coisa, e isso, graças a Deus, não tenho problemas de sono. Ainda agora, durante as peregrinações, só para dar mais uma história que a relação também acho que muito saudável, muito positiva, porque, por exemplo, nas peregrinações, os miúdos gozam imenso comigo, porque eu ponho, por causa das bolhas, porque já tenho muita prática, então ponho sempre umas quantidades enormes de creme nos pés para não fazer bolhas. E depois a seguir ao almoço, tenho o meu período de sesta. Então durmo sempre. Esteja onde estiver. Em cima de uma pedra. Muito bem. Uma vez estávamos em Santo Estevão das Galés, que é o primeiro dia do percurso com os adultos. Portanto, acabei de almoçar, fui para o adro da igreja, estava a tocar, havia um funeral. Os sinos do funeral, e eu a dormir debaixo do sino e consegui efetivamente dormir. Graças a Deus, é uma coisa que o sono, não tenho assim... Uma imagem a recordar, não é? Durmo de facto muito bem. Mas ter esta separação, para ter efetivamente estes tempos de descanso. Depois também mantenho contacto com amigos fora digamos assim, fora do meio eclesiástico, que não são a minha, digamos assim, da minha paróquia, e porque para mim é uma coisa que me ajuda muito, ou seja, um bocadinho como é que quem está de fora olha para nós, olha para mim, não é? Alguns que são amigos do tempo da escola secundária, outros amigos do tempo do ISCAL, e portanto, e outros contactos que fui... Fugindo também do ambiente eclesiástico, não é? Exatamente. E depois uma outra coisa também muito importante para mim, que isto depois é assim, uma pessoa tem os ingredientes para fazer um bolo, depois faz o bolo, depois já não consegue voltar atrás, ou seja, tem a ver também com a comunidade neocatecumenal, em que eu ali sou um irmão como os outros, não é? E para mim é muito mais do que gratificante, é quase até vital, é mesmo até vital perceber isto, não é? Que eu ali sou um irmão e chama-me a atenção quando faço coisas mal, e não simplesmente uma relação que se estabelece entre o pastor e a sua comunidade, não é? E estas coisas, e sinto que aí também é. Um outro, digamos assim, mais um respirador, tem a ver com isto, tem a ver com os meus colegas de curso de São João de Deus, que é os que fomos ordenados, somos do mesmo ano, e normalmente, mais ou menos uma vez por mês, encontramos-nos, e é um momento, até procuramos fazer isto assim sempre, num sítio mais reservado, em casa uns dos outros, porque às vezes estamos simplesmente na brincadeira uns com os outros, a partilhar também as preocupações e as coisas da vida do ministério, e pronto, isto também é um momento terapêutico de brincadeira. Que ajuda, não é? Que ajuda imenso a carregar baterias. Eu queria fazer-lhe duas perguntas e, na verdade, uma é um bocadinho mais séria do que a outra, e se me permite, eu vou mesmo atrás desta que tem muito a ver com a nossa realidade. É muito comum nós olharmos para o que se está a passar no telejornal, ou passarmos nos jornais e olharmos para as desgraças que nos vão acontecendo à frente, e aquilo que queremos é que a página mude, não é? Usando uma expressão mais ligada à imprensa escrita. Porque se mudarmos a página, parece que aquilo sai da nossa cabeça. Se eu bem percebi, o Padre Abel lida com estas páginas todos os dias. Como é que se faz um caminho de reforço diário da vontade de ajudar, quando a realidade é permanentemente
dolorosa. Dolorosa. Olha, nós somos também, ou pelo menos eu, não é, muito influenciado por aquilo que lemos. Eu descobri foi assim, digamos assim, o livro nem é muito grande, mas é uma coisa, um dominicano francês, parece-me a mim, que estava no Egito, que é uma carta a Timóteo, carta a Filémon, perdão, um tratado sobre a verdadeira liberdade. E onde o autor faz ali uma reflexão sobre, sobre o que é a essência, que é a essência da liberdade cristã. E uma das histórias que ele conta é da sua própria, eu não digo conversão, mas uma mudança de atitude. E então ele conta ali a determinada altura, estava em Roma a estudar, tinha muito tempo, mas queria se disciplinar e queria, e uma das formas que ele achava de se disciplinar era, não, eu tenho que ir à missa todos os dias, à missa às 7h30 da manhã, debaixo, na residência onde eu vivo. E então vai, toma aquela decisão, não sei o quê, mas não consegue. E então nas férias vai falar com um diretor espiritual e diz, pá, tu podes ir ou podes não ir. Escolhe tu o que é que queres fazer. E ele ficou muito desconsolado com aquilo, porque é que ele não me obriga a ir, não é? E eu acho que ele diz, não, e ele diz assim, pá, eu fui, mas a partir dali tudo adquiriu uma liberdade, tudo adquiriu uma realidade completamente diferente. Para mim, a solução não é a solução, mas é muito isto de olhar para a cruz sem fugir dela. Na minha experiência, até de falta de saúde, determinada altura, foi em 2020, na altura do Covid, eu tive um problema de saúde, tive internado durante 35 dias no hospital Beatriz Ângela, em Loures, com um problema nos pulmões e tudo. E eu ali, sempre sim, ou melhor, o único momento de desespero foi no dia da alta, que eu recebi a alta às 10 da manhã e só saí do hospital às 6 da tarde. E para mim sempre foi, ou melhor, foi claro isto, não é? Eu estou aqui,